E a gente vai repercutir aqui essas decisões dos dois bancos centrais. Agora com o Matheus Spies, que é economista da Empíricos e que já está aqui comigo. Matheus, seja muito bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Matheus. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Matheus, olhando as duas decisões, né? Eu venho relatando aqui um pouco já do que decidiu o Copom, junto com o Federal Reserve. Dá para dizer que essa super quarta marcou realmente uma virada da condução de política monetária a nível global, ou seja, não referente apenas a essa decisão de agora, mas muito mais pelo que tem sido sinalizado pelos bancos centrais? Perfeito. Minha interpretação é que ela é mais uma etapa de um ciclo mais contracionista de comunicação, derivado justamente do conflito no Oriente Médio, que, por sua vez, prejudica as expectativas de inflação. Tomando o Banco Central brasileiro como um exemplo, a gente veio do final do ano passado para esse ano de uma expectativa de inflação no horizonte relevante de atuação de 3 para 3,5%. Isso é uma deterioração relevante da expectativa de inflação por horizonte relevante, que agora passa a ser o quarto trimestre de 2027. Então, sem dúvida, é mais um capítulo dessa história na qual os bancos centrais, as autoridades monetárias, se veem obrigadas a adotar uma postura mais cautelosa e mais contracionista, por consequência, justamente dessa necessidade de ancorar as expectativas de inflação que estão abaladas com a falta de perspectiva dos preços de energia por conta do comprometimento do Estreito de Hormuz. A falta de previsibilidade de uma normalização desse choke point, desse ponto de estrangulamento em nível internacional, faz com que os bancos centrais, inclusive o nosso, precisem adotar uma postura mais cautelosa. Acaba que o nosso Banco Central acabou iniciando o ciclo de corte de juros no olho do furacão, né? E agora acabou tendo esse próprio ciclo de corte de juros comprometido. Isso inviabiliza próximos cortes? Não. Ainda entendo que haja espaço para o Banco Central continuar cortando, mas o orçamento está muito mais restringido. E a gente já começa a ver pequenas sinalizações que devem ser esmiuçadas, detalhadas na ata a ser divulgada na semana que vem, que indicam a possibilidade de uma pausa temporária no ciclo de corte de juros até que haja maior previsibilidade. Mas, considerando o seu comentário sobre um ponto de inflexão, a gente pode considerar que a gente tem vivido esse ponto de inflexão com vários capítulos, né? E, por exemplo, hoje teremos mais capítulos justamente nas reuniões de política monetária na Europa, tanto na Inglaterra como na zona do euro, tudo indicando uma postura mais conservadora, mais cautelosa e preocupada com a inflação para os próximos meses. Uma mudança importante em relação ao Banco Central aqui no Brasil foi o fato dele não falar apenas do ritmo, mas também da extensão, né, do ciclo de cortes. Isso desloca o debate agora para onde? Ou seja, dá para poder dizer que o ponto final da Selic ficou mais alto depois dessa reunião? Você pegou a palavrinha-chave, foi uma palavra adicionada no comunicado e quem acompanha esses comunicados fica prestando atenção justamente no comparativo, né? Então a gente coloca um comunicado do lado do outro e risca as palavras que saíram e adiciona as palavras que entraram para a gente entender qual é a mudança de postura dele. E de certa forma é curioso ver que no começo do ano ele fez um cavalo de pau na comunicação dele, 180 graus, indicando o início de corte de juros em março. E quando ele entra em março com um conflito no ar, ele é obrigado a cortar para não comprometer a própria credibilidade, o faz com uma comunicação que permite novos cortes, mas nitidamente com menos amplitude, isso já desde março. E isso aprofunda-se agora um pouquinho, né, com justamente essa palavra de extensão. Ou seja, deixa de ser o quão longe vai e quanto tempo vai ser o corte de juros, passa a ser a pergunta principal. Então, sem dúvida, o que a gente considerava Selic terminal ao final do primeiro bimestre, por exemplo, em 12%, 300 pontos de corte, não será mais isso. A gente vai ter uma Selic terminal para esse ano mais elevada, isso tem consequências para a economia real, sem dúvida. Vale aqui uma consideração importante, né? O Banco Central tem que tomar muito cuidado para não pisar em ovos nesse momento na sua comunicação, porque ele trabalhou duro até aqui para conquistar essa credibilidade ao longo dos últimos meses, né? Com uma postura muito conservadora, muito contracionista. E
Caso ele comece a errar a credibilidade na comunicação dele, ele vai perder essa credibilidade e corre o risco de perder o câmbio, né, que é uma das coisas que tem ajudado, ainda que minimamente, a ancorar um pouco dessas expectativas de inflação. Se ele perde o câmbio por qualquer que seja a comunicação errada dele nesse momento, ou ir longe demais no ciclo de cortes, ou dar a entender uma postura flexível demais num ambiente tão incerto, ele corre o risco de perder esse câmbio e daí piorar a expectativa de inflação, forçando mais juros mais para frente em um segundo momento. Então, ele não pode errar em nenhum ponto da comunicação agora. Há de se argumentar, inclusive, a continuidade de um conservadorismo nessa comunicação, aprofundando-se nos próximos meses, justamente com essas palavras-chave, dando a entender um ciclo cada vez menor de cortes de juros. Não que ele não possa ser retomado em um segundo momento, mas já colocando como nos próximos, não necessariamente na próxima reunião, tá? Mas provavelmente nos próximos meses, um debate sobre pausar esse ciclo de cortes de juros. Agora, Matheus, olhando um pouco para o Federal Reserve, né? A gente teve aí o Fed mantendo os juros, mais uma decisão que teve o maior número de discordância desde 1992, ou seja, parte do comitê esteve agora incomodado não somente com a decisão em si, mas até mesmo com o viés, com o que viria pela frente, né? O que isso significa para economias emergentes como o Brasil? Essa instabilidade que a gente tem agora, essas incertezas em cima da decisão de política monetária do Banco Central americano, né? Que vem por causa da guerra, o que afeta o mundo inteiro, mas vem também muito por causa de uma mudança agora de direção do Banco Central, que deixou ali o comitê totalmente dividido. Como que você avalia isso? Perfeitamente. Tirando a decisão política de Stephen Marman, que botou mais uma vez para um corte de juros de 25 pontos, o que você colocou está corretíssimo. A gente teve uma dissidência diferente no sentido da comunicação da autoridade monetária, pessoas querendo que o comunicado fosse menos flexível. Porque vamos lembrar, a gente vem de uma janela de corte de juros no último trimestre do ano passado que foi pausado. Então, o debate no começo do ano era quando o Banco Central retomaria o ciclo de corte de juros. E esse retomar vinha justamente de uma postura flexível no final do ano passado, que foi pausada agora nesse ano. O que a gente vê agora é pessoas já falando, vamos parar com esse tom flexível, porque nitidamente não é mais um debate de retomar cortes de juros nesse momento. Então, o que a gente tem é justamente isso. Vamos lembrar que para os outros países do mundo, isso é importante, porque a taxa de juros dos Estados Unidos acaba sendo uma referência internacional, é uma taxa livre de risco em nível global. Então, ela baliza outras taxas de juros ao redor do mundo inteiro, inclusive a do Brasil. Tanto é verdade que quando o Banco Central cortou juros no final do ano passado, a gente começou a ter um debate cada vez mais forte de cortar juros aqui, porque tinha gordura para queimar, né? Tinha margem para cortar, porque a taxa referência global, que é a americana, caiu. Então, se ela caiu, a gente poderia cair a nossa taxa de juros também um pouquinho, sem a perda de diferencial de juros que pudesse, consequentemente, afetar o câmbio, por exemplo, e daí teria aquelas consequências para a inflação que eu citei anteriormente. Então, acaba sendo um balizador para as outras taxas de juros ao redor do mundo. Então, uma postura mais conservadora do Fed tira a margem para os outros bancos centrais cortarem juros. Matheus, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, né? Se o Fed demora mais para cortar juros, como que a gente está vendo agora nessa manutenção, e o Copom segue, né, com esse ciclo de cortes, mesmo que com maior cautela, de uma forma mais lenta, isso reduz ainda assim esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. E até que ponto isso coloca também um piso para esse dólar que a gente vinha nas últimas semanas até abaixo dos R$ 5, né? A gente também pode esperar uma mudança cambial esse ano? Bem, o ano é de eleição. Historicamente, ano de eleição, o câmbio costuma ser muito mais volátil. A gente entrou o ano com uma fraqueza adicional do dólar e uma robustez das commodities. Isso fortaleceu a nossa moeda. E, claro, o diferencial de juros entra na conta também, porque se dependesse propriamente do Brasil, a gente teria mais uma experiência aos modos que a gente viu no final de 2024. Estão lembrados do que aconteceu? Uma grande instabilidade por conta de ruídos fiscais. Os ruídos fiscais continuam presentes. Existe uma inevitabilidade de um ajuste fiscal em 2027 que ninguém vai comentar na eleição, mas independente de quem ganhar, vai ter que ter um ajuste fiscal nos gastos públicos, né? Não dá mais para ir pela receita, você já esgarçou demais essa frente, então tem que ir para os gastos públicos. O que a gente está vendo agora, né? O Banco Central tendo que fazer um esforço adicional porque não tem uma âncora fiscal. Na falta de uma âncora fiscal, uma âncora monetária precisa trabalhar
em dobro. Então, se a gente viesse pelos vetores brasileiros, a gente teria mais motivo para esgarçar o real do que fortalecê-lo. Só que o contexto estrangeiro do ano passado para esse ano possibilitou que o real se fortalecesse. Agora, até onde vai o real? A gente costuma dizer que existe um câmbio de equilíbrio da balança de pagamentos. É uma conta teórica, depende muito do modelo que você utiliza para chegar nesse número, mas seria algo como 4,80, por exemplo, daí você vai ter gente que vai falar 4,70, algumas até 4,50, 4,90, vamos colocar aqui 4,80. Sobre esse patamar, você vai ter os diferentes ruídos, o diferencial de juros que a gente mencionou, que você mencionou, né, o diferencial de juros entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira, o risco país, aqui muito associado ao fiscal propriamente dito, a força das commodities. O Brasil é um país exportador de petróleo, então quando o petróleo se fortalece aos modos que tem acontecido desde março, né, a gente viu o petróleo agora de novo flertando a patamares próximos de $120 o barril, é bom para o real, entre outras coisas. O dólar mais fraco em nível global, nesse movimento de diversificação geográfica, o que algumas pessoas têm chamado de desdolarização, em grande parte também fortalece o real. Então esses vetores acabaram ajudando a nossa moeda. Ainda assim, mesmo com esses vetores, a gente vai estar sujeito à volatilidade vindo justamente do vetor eleitoral, que por sua vez vai estar associado à questão fiscal. Só que como existe uma inevitabilidade de um ajuste fiscal, como mencionei, o mercado interpreta dessa forma, esses vetores estrangeiros talvez acabem ficando mais fortes, né, em relação a poder sobre movimentação do câmbio propriamente dito. Em outras palavras, a gente pode ter um ano ainda de real apreciado frente ao dólar, por mais que haja ruído eleitoral, né, em grande parte por conta de uma fraqueza do dólar em nível global e também de força das commodities, que, por outro lado, acaba fazendo com que a inflação fique pressionada e o Banco Central tenha menos espaço para corte de juros. Então, você acaba tirando também a expectativa de redução do diferencial de juros, que também fortalece o real. Isso ajuda a explicar por que o câmbio está ao redor de R$ 5, né? 5,99, 4,99, como a gente viu, R$ 5, sem muito espaço também para ir além disso, porque tem esses ruídos de base que eu mencionei, mas também sem força para voltar para aqueles 5,50. Para que voltasse para aqueles 5,50, a gente precisaria ter uma inversão completa de cenário e uma deterioração muito forte do vetor doméstico, que, como eu falei, o mercado acaba interpretando que, como existe uma inevitabilidade de ajuste fiscal, acaba sendo mitigada ou minimizada, pelo menos nesse primeiro momento. Sempre trazendo excelentes análises, economista da Empíricos. Meu querido, muito obrigada. Bom feriado para você e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, um bom feriado a todos e até mais. Até mais.